Quem mais? Bom, a gente está aqui com o desembargador Amaury, né? Nós já temos aqui uma série de perguntas que foram encaminhadas. Bom dia, desembargador. Vamos fazer uma manhã aqui bem proveitosa. Enquanto os alunos estão chegando aí, nós vamos começando esse bate-papo sobre ação de alimentos. Bom dia, Amaury. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Acho que é uma manhã proveitosa. Vamos tentar esclarecer vários itens da ação de alimentos. Eu pensei na ação de alimentos porque é o tipo de ação que muita gente discute, tem várias ações lá na vara de família, é muito discutível, a jurisprudência é farta a respeito. Eu acho que a ação de alimentos é uma boa discussão para uma quarta-feira pela manhã. Um bom dia a todos, é um prazer estar com vocês. Mas, Amaury, a primeira pergunta que nós recebemos aqui sobre o tema, sobre ação de alimentos, onde são previstas, né, a legislação sobre ação de alimentos? A lei de alimentos é a 5.478/68 e no Código Civil de 2002, do artigo 1694 ao 1710, vem tratando sobre a matéria dos alimentos e da ação de alimentos. É bastante vasto, e a jurisprudência, porque trata-se de direito de família, é bastante vasta e bem sugestiva. A segunda pergunta que nós recebemos é o seguinte: como elaborar a petição inicial da ação de alimentos? A ação de alimentos é um procedimento especial. A Lei 5.478, ela traz os requisitos lá para a ação de alimentos. Eu tenho que aproveitar lá o Código de Processo Civil, no procedimento ordinário, né? Aproveitar o Código de Processo Civil, no procedimento ordinário, e incluir os requisitos também da ação de alimentos. O artigo do Código de Processo Civil vem subsidiar a petição inicial da ação de alimentos. Então, devemos mesclar aí o Código. O Tadeu, Amaury, ele é advogado de Londrina, ele fez a seguinte pergunta: qual o procedimento da ação de alimentos? O procedimento da ação de alimentos é um procedimento especial. A minha petição inicial deve observar os artigos 319, 320 e mais a lei de alimentos. O procedimento é, eu ingressando com a minha ação de alimentos, a petição inicial, inclusive, da ação de alimentos, é uma pouca das exceções, ali da juizado especial, que pode ser apresentada de forma oral. O advogado não deve fazer isso, mas a petição inicial da ação de alimentos pode ser, inclusive, oral. Eu ingresso com a ação de alimentos, o juiz de direito vai fixar os alimentos provisórios e vai marcar uma audiência de conciliação e instrução e julgamento. É uma audiência só, é conciliação, instrução e julgamento. Então, na minha petição inicial de ação de alimentos, eu devo, se for autor, eu devo comprovar a necessidade do meu cliente, a possibilidade do devedor, arrolar todas as provas necessárias, arrolar, inclusive, na minha petição inicial, as testemunhas que poderão ser ouvidas. O juiz, independente do pedido dos alimentos provisórios, vai fixar os alimentos provisórios. Essa questão de porcentagem, 30%, isso é praxe. A ação de alimentos visa necessidade e possibilidade. Quanto o alimentando precisa e quanto o devedor pode pagar. O juiz fixa e marca uma audiência de conciliação e julgamento. Então, nesta ação, o prazo para contestação, não existe prazo, o juiz fixa o prazo, o réu é citado, comparece à audiência de instrução e julgamento com a sua petição de contestação, com as testemunhas e documentos, e é uma audiência só, não haverá outra oportunidade. As testemunhas deverão comparecer à audiência. O juiz ouvirá as partes, ouvirá as testemunhas, abrirá prazo para alegações finais orais e, em seguida,
dará sentença, sentença já fixando os alimentos. Esse é o procedimento. É rápido. A doutora Sueli Moya faz a seguinte pergunta: olha, não sou atuante no direito de família, mas achei interessante a questão da ação de investigação de paternidade versus negatória de paternidade. A ação de investigação de paternidade, quando o autor ingressa com a ação de investigação de paternidade e tem o nome de um pai no registro, haverá um litisconsórcio deste pai registral e mais o pretenso pai que será declarado. Tá? Então, é uma investigação de paternidade em relação ao pretenso pai e negatória de paternidade daquele que consta no registro. O juiz, então, irá instruir o processo, o Ministério Público participa do processo e, no final, o juiz, se entender que é procedente os pedidos, que são 2 pedidos, a investigação contra aquele pretenso pai e a negatória daquele que está no registro. É uma ação que há necessidade do litisconsórcio passivo se houver pai registrado. A doutora Júnia faz a seguinte pergunta: na ação de alimentos, posso levar testemunhas sem a necessidade de arrolar? É obrigatório o comparecimento das testemunhas na audiência de conciliação e julgamento. Se eu não levar testemunhas, eu não posso ter outra oportunidade. É nesta audiência que eu tenho que levar testemunhas. Ela pergunta o seguinte, né? Se ela pode levar testemunhas sem estarem arroladas na petição inicial. Não deve. As testemunhas deverão estar arroladas na petição inicial. Agora, a jurisprudência, como tratar-se de direito de família, admite muitas vezes em que eu posso comparecer lá com outras testemunhas que não são aquelas que eu arrolei na inicial. Deverei justificar a ausência. E se comparece, então, com... Viu, doutora Mauri? E se aparece, então, com outras testemunhas que não foram arroladas na inicial? O juiz tem a obrigação de ouvir? O juiz pode ouvi-las como testemunha do juízo. O juiz pode ouvir as testemunhas, porque são testemunhas do processo. Se o juiz entender necessário, ele vai ouvir as testemunhas. É uma questão em que o réu tem que tomar muito cuidado. Ele tem que saber quem é as testemunhas, inclusive na hora ali, para ele poder contraditar as testemunhas antes do início da audiência. Quando começa o depoimento, quando o juiz qualifica testemunhas, a testemunha é a oportunidade que eu tenho para contraditar a testemunha, arguir uma suspeição qualquer ou impedimento da testemunha. É a oportunidade. Se naquele momento ele qualificou, iniciou o depoimento, já transcorreu o prazo para me impugnar. Mas pode comparecer, sim. Inclusive, as testemunhas do réu comparecem à audiência sem que o autor saiba quem é, porque a contestação é apresentada na audiência. O doutor Alexandre Santiago diz o seguinte: na ação de exoneração de alimentos, a audiência também será única, ou seja, conciliação, instrução e julgamento? A exoneração de alimentos, ela tem um procedimento comum, não é o procedimento da lei de alimentos, não. Procedimento comum. Eu tenho que... Todo procedimento. O presidente da petição inicial, o réu será citado, eu posso pedir uma tutela antecipada ao juiz para que suspenda o pagamento dos alimentos. Mas o procedimento na exoneração será procedimento comum. A doutora Marta faz a seguinte pergunta: se o acordo do réu não for cumprido, o que pode fazer? Executar, né? Execução de alimentos. Execução de alimentos. É a única dívida que dá prisão. A doutora Ana Maria Salles faz a seguinte pergunta: tenho conseguido excluir a audiência de conciliação dos meus processos quando o pai responde processo de agressão e o juiz no estado do processo. Eu entendi, desculpe. Tenho conseguido excluir a audiência de conciliação dos meus processos quando o pai responde processo por agressão e o juiz julga no estado do processo. Deve ser o agressor, né? Ação de alimentos é procedimento especial. Ação de alimentos é procedimento especial. Na ação de alimentos. Não é procedimento comum. É uma audiência de conciliação e julgamento. Então, e no caso, quando... Então, a lei prevê conciliação e julgamento. Tá, mas e no caso que o pai agressor, por exemplo, tiver uma medida protetiva?
Para comparecimento em juízo, eu acho que na ação de alimentos ele deve comparecer com um advogado, pelo menos, que o represente. Senão, inclusive, pode dar uma nulidade processual. O Carlos Kunz, de Porto Alegre, ele diz o seguinte, olha, juiz defere alimentos provisórios que não são cumpridos, pode-se requerer a prisão? Detalhe, empresa não forneceu contra-cheques requeridos e réu só foi citado 20 dias após despacho. Caiu. Vou ler de novo. Vou ler de novo. O Carlos, de Porto Alegre, faz a seguinte pergunta. Defere alimentos provisórios que não são cumpridos. Pode-se requerer a prisão? Detalhe, empresa não forneceu contra-cheques requeridos e réu só foi citado 20 dias após o despacho. O juiz fixou os alimentos são devidos à data da fixação dos alimentos provisórios. O réu é citado e a empresa, se ele trabalha registrado, a empresa é oficiada para proceder ao desconto. Tá? E o não fornecimento pela empresa, há responsabilidade penal para os administradores. E eu posso executar os alimentos provisórios, sim. Eles são devidos a partir da citação. O retroage é a data da citação. São devidos todos os alimentos provisórios. O Augusto, bom dia. Gostaria de saber o que justifica o não pagamento de pensão alimentícia a filhos maiores de 30 e 28 anos. Valor em atraso passa de R$ 200 mil. Os alimentos são devidos até a exoneração. Eu ingresso com ação de exoneração, peço ao juiz que me conceda uma tutela antecipada para que suspenda o pagamento. São devidos. A maioridade, por si só, não é causa de exoneração. Eu necessito, inclusive, uma súmula. Há uma súmula do STJ que fala a esse respeito. Deixa eu até anotei aqui. Tem uma súmula que fala lá que é só com a exoneração. A maioridade por si só, não. São devidos alimentos? São devidos. Tá? Mesmo que seja maior de idade. A maioridade não, por si só, não. Por quê? Vai depender muito da situação. O filho se tornou maior e ainda necessita dos alimentos. Ele é doente, ele não tem condições de trabalho. São devidos os alimentos até a exoneração. Eu devo ingressar com a sua exoneração e pedir a tutela antecipada para suspender o pagamento, para suspender a obrigação do pagamento dos alimentos. O César, doutor Amaury, uma pergunta muito frequente que enfrento com quantos anos o meu filho deve ter para eu entrar com ação de exoneração de alimentos? Em regra, tá? Quando ele adquire a maioridade civil, ele tem condições de trabalho, em regra, se ingressa com ação de alimentos. Mas se será exonerado ou não, é outra situação. Enquanto houver necessidade do valor ou da pensão alimentícia, é obrigação. Se ele for maior de idade, mas for doente, não tiver condições de trabalho, será devido aos alimentos. Eu tenho que ingressar, dizendo que ele é maior e que não necessita mais, ou que tem possibilidade de trabalho. Ele é maior de idade, fica em casa o dia inteiro sem televisão. Tem condições de trabalhar? Sim, tem possibilidade de trabalhar. Não quer trabalhar. Aí eu vou provar isso e a pessoa é exonerada. O doutor Endo faz a seguinte pergunta. No caso de alimentos provisórios na ação de alimentos gravídicos, caso se comprove por DNA que o suposto pai não o era, há possibilidade de requerer o ressarcimento dos valores já pagos? Não, os alimentos são irrepetíveis. Uma vez pago, não há como pedir de volta. Outra coisa, não há possibilidade da ação de prestação de contas contra quem recebe os alimentos. Tá? Não é admitido isso, a prestação de contas. Alimentos, uma vez pago, não tem como retornar atrás. E aquela alegação que é comum, né, receber, dizendo, olha, eu estou pagando a pensão para minha ex-esposa e ela não está gastando o dinheiro exatamente com meu filho. Como é que fica o pai nessa situação, o pai ou a mãe, né? Ele ingressa com ação de revisão de alimentos e vai ter que provar, e prova lá que os alimentos que está pagando é em excesso, que não está sendo destinado. Mas não há ação de prestação de contas, não há possibilidade disso. Falta interesse de agir.
A Júnia. A questão de pagamento de pensão é complicadíssima, né? Mas, enquanto houver necessidade e possibilidade, o que se faz geralmente é uma ação revisional. E aí a credora, a mulher que recebe os alimentos pelos filhos, vai ter que provar que necessita daquilo tudo. E eu provo que ela não necessita e ela vai ter que provar aonde gasta. É uma possibilidade em que haja uma, entre aspas, prestação de contas. A Júnia, a doutora Júnia de Gravataí, faz a seguinte pergunta: os alimentos são devidos desde quando se encerrar a obrigação de alimentos? Os alimentos são devidos a partir da citação até a ação de exoneração, em que o Poder Judiciário exonera o pagamento. São devidos alimentos. O Silvio, de São Paulo, pergunta, olha, e caso não encontre o pai ou a mãe, né, para citá-lo da ação de alimentos, como é que fica o pai, né, e a mãe que está sendo cobrada e não é localizada? Cita-se por edital. Está local incerto e não sabido, cita-se por edital. Regra comum. Tá, aí no caso da citação por edital, ele não comparece à audiência, o juiz sentencia e ele torna-se devedor. Está devedor, está devedor. E aí ele pode ser preso normalmente aí numa blitz? Numa ação de execução de alimentos, se está fixado os alimentos e ele foi citado por edital, o edital é uma das formas de citação. Ele está devendo alimentos. Ok. Ele vai entrar depois consideração ou revisão de alimentos, mas os alimentos são devidos. O doutor Daniel faz a seguinte pergunta: posso pedir diligência para o juiz na petição inicial como oficial da administração pública para saber a remuneração de um servidor? Pode ser. Creio que ele não sabe quanto o pai ganha, né? E na petição inicial pede para citar o poder público para saber quanto o pai ganha. Sim, eu posso requerer ao juiz, sim, que se faça. Eu não obtenho os meios, peço ao juiz que oficie, à empresa de trabalho ou ao Estado, para que informe os rendimentos dele e já proceda o desconto. Todos os meios em que há possibilidade de prova, eu posso requerer ao juiz. O Renan de Curitiba pergunta: como se dá a exoneração dos alimentos? A ação de procedimento comum. Eu ingresso com a ação provando que o credor dos alimentos não mais necessita, ou o Código Civil fala lá, com o casamento, com o concubinato, com a união estável, encerra a obrigação dos alimentos. Eu ingresso com a ação de exoneração pela maioridade e não necessito. O que é importante é eu provar que ele não necessita mais. Mas em caso de casamento, união estável e concubinato, o próprio Código Civil diz lá que encerra essa obrigação de alimentos. Eu ingresso, e o importante na ação de alimentos inicial é pedir uma tutela antecipada para que encerre a obrigação ou suspenda a obrigação do pagamento. A doutora Ellen pergunta: foi pedido nos autos a prisão devido o pai não estar pagando os alimentos provisórios. Porém, ao invés de julgar o pedido de prisão, foi marcada a audiência de conciliação. O que posso fazer nesse caso? Hoje se tenta a conciliação de todas as formas, porque a prisão é uma exceção. A execução de alimentos não prevê essa audiência de conciliação. Eu acho que o agravo aí pouco surtirá. Agravo de instrumento, pouco efeito surtirá. Eu devo aguardar. Ou seja, ela pode agravar, né? Agora, se vai conseguir o efeito que ela quer? Muito difícil. Geralmente o desembargador aguarda se a audiência de conciliação for designada de forma rápida, aguarde-se a audiência de conciliação para tentar um acordo. Porque a prisão, muitas vezes, você prendeu o credor dos alimentos, a situação pode até piorar. Tá? E o credor dos alimentos ele é citado na ação de execução de alimentos para pagar, comprovar a impossibilidade, né? Ou justificar. Ele vai lá e... O devedor, né? O devedor, né? O devedor. O devedor dos alimentos, aliás, desculpe, o devedor dos alimentos é citado para justificar a impossibilidade. A doutora Mariane Schmidt, bom dia. No caso de não localizar o devedor de alimentos, e no endereço informado a mãe reside e diz que o filho devedor está no interior em endereço não sabido. Posso pedir por hora certa, edital, incluir a voz? É aquele caso que a gente está falando, ó, não localiza o pai, o filho mora na casa da mãe, né? O pai devedor mora na casa da mãe, a mãe diz que ele não está lá, ela pergunta dela se pode citar ele por hora certa, edital, se pode incluir os avós. Cita-se por edital. A doutora Mariane tem.
Cita-se por edital. A citação com a hora certa se dá quando o oficial de justiça suspeita em que o réu está se ocultando. Aí se dá por citação por hora certa. Quando eu não encontro o réu, eu cito por edital. A ação de alimentos contra os avós é uma ação posterior ao pai. Eu tenho que provar primeiro que o pai não tem condições de pagar os alimentos do valor que necessita o menor ou a pessoa que precisa. Aí eu posso ingressar com ação contra os avós ou os tios, mas primeiro contra o pai ou a mãe, né? Há uma ação de alimento contra a mãe também. A doutora Marta dizendo que está amando essa conversa, a doutora Marta. A Ana Maria faz o seguinte: os clientes sempre acham que ter outro filho é motivo para revisar alimentos. Como considerar isso? Ou seja, Não se exonera. a gente fala o seguinte: primeiro tem aquele número de 30% na cabeça, achando que isso fosse aquilo uma regra, né? Aí procura o advogado dizendo: olha, agora o cara tem outro filho, os 30% tem que vir pela metade. 30% não, é um tema que se tem que é necessidade e possibilidade. Eu posso pagar 50%. O meu menino necessita de 50% e eu tenho condições de pagar, eu vou pagar 50%. 30% é praxe. Tá? 30% é praxe. O Código Civil fala que o casamento do credor não é causa de desoneração. Então, se eu sou devedor dos alimentos, se eu sou. Desculpem. O casamento do devedor, não do credor, o casamento do devedor de alimentos não é causa de desoneração. O casamento do credor é causa sim. O casamento do devedor não é causa de desoneração. Se eu devo alimentos, sei que eu devo e eu tenho um outro filho com outra mulher, isso não é causa de revisão dos alimentos ou exoneração dos alimentos. Se eu tenho uma dívida, eu sei que eu tenho aquela dívida. Se eu tenho outro filho, a responsabilidade pelo pagamento dos alimentos na forma fixada se mantém. O doutor César Gustavo faz a seguinte pergunta: a partir de qual momento irei entrar com o pedido de alimentos avoengos? Quando eu comprovar que o pai não tem condições. Primeiro eu preciso provar que o progenitor não tem condições de pagar os alimentos necessários. Primeiro é necessária essa prova. A ação contra os avós é posterior. Não posso ingressar na minha petição inicial contra o pai e contra os avós. Tudo é jurisprudência, tudo é jurisprudência. Eu vou encontrar a jurisprudência nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Mas a jurisprudência majoritária é que não se admite a petição inicial contra o pai e contra os avós. Eu tenho que entrar contra o pai ou contra a mãe, comprovar que eles não têm condições de pagar, aí eu ingresso contra os avós ou contra outros parentes. Deixa eu até fazer um pedido para vocês que estão acompanhando aí, para a Sueli, para o Johnny, para a Mônica, para o Augusto, para a Renata. Aqui tem algum canto aqui da tela, tem para você seguir o canal, né? Peço que você siga o nosso canal do YouTube, porque toda quarta e sexta-feira tem uma aula aqui, né? Aí sempre que a gente tiver online, você será notificado que nós estamos online com uma aula. Então, peço que você que está nos seguindo aqui, né? O Johnny, a Sueli, a Júlia, peço que você siga aqui o canal do YouTube, porque toda vez que nós estivermos online, você será notificado, né, para poder não perder nenhuma das aulas, né? Peço que você nos siga aqui. A doutora Júnia Amaral, faz a seguinte pergunta: se o menor atingir a maioridade no curso do processo, perde o direito de alimentos? A maioridade, por si só, não é causa de exoneração de alimentos. Ele, durante o andamento do processo, ele adquiriu maioridade, mas ainda persiste necessitando de alimentos, o processo normal prossegue. O menino, ele é doente, ele não tem condições de trabalho, o pai se separou da mulher, e o menino não tem condições, ele é doente. Não, a maioridade por si só não é causa de exoneração. O devedor terá que comprovar que ele não necessita, ou que ele tem condições de se manter sozinho. É isso. Então, a maioridade por si só não quer dizer nada. A doutora Sueli Moya pergunta, pode falar sobre os requisitos dos alimentos gravídicos?
Os requisitos são normais, é a suspeição contra a arguição contra o pretenso pai, e ele tem a obrigação de manter durante a gestação, a gravidez em si, com o médico, o medicamento, aquela situação toda, e tudo necessitado. Normal, é como se fosse de alimentos. Só que é uma ação que o juiz toma muito cuidado para fixar. Tem que haver uma prova em si. Hoje, até a possibilidade de exames ultrauterinos para comprovação. Não há essa prova. A prova não precisa ser feita logo na petição inicial, não. Basta a arguição. Mas eu tenho que ter elementos mínimos. Tem que ter elementos mínimos. O juiz marcar audiência de conciliação, eu levo lá testemunhas que comprovam que a mulher teve relacionamento exclusivo com aquele rapaz antes, né, da data da concepção. A prova aí é precária para alimentos gravídicos. Troca de mensagens, né? E por aí vai, né? O Dr. Johnny pergunta o seguinte: existe alguma possibilidade de comprovar pensão paga sem que o comprovante do pagamento, ou seja, creio que pagou a pensão, mas não tem mais o comprovante, né? É possível fazer através de testemunha, por exemplo, o pagamento? Não é possível, não há possibilidade disso. Comprovante de pagamento é mediante recibo. Então, eu tenho que entregar ou deposito no banco. E outra coisa, o pagamento dos alimentos a menor, o recibo do menor não serve para nada, isso não exonera. O menor não tem possibilidade disso. Eu procuro meu filho, ele tem 15 anos, eu pago diretamente a ele e pego o recibo dele. Paguei mal. Quem paga mal, paga 2 vezes. Olha, ele diz o seguinte: o pai está sendo executado, entretanto pagou, só não pegou os comprovantes porque pagava em mãos, né? Quem paga errado, paga 2 vezes. Paga mal, paga 2 vezes, infelizmente. A doutora Mônica Coutinho, nossa aluna da mentoria, deixa eu agradecer aqui, Maurício, tem uma série de alunos aqui do curso de petição, do curso de mentoria, deixa eu agradecer a presença deles aqui. Que bom, é um grande prazer estar com todos. A doutora Mônica faz a seguinte pergunta: quais os documentos imprescindíveis para justificar para o não pagamento da pensão, por gentileza? Quais os documentos imprescindíveis para uma justificativa de não pagamento, né? O cara foi citado para pagar e quais são os documentos que ele precisa juntar para justificar o não pagamento? Olha, é difícil. O não pagamento o credor teve uma doença grave, ele está desempregado, está doente, não tem condições. Ele está vivendo de seguro-desemprego, um valor irrisório. Entendeu? Então, mas eu tenho que ingressar com ação de revisão de alimentos. Eu estou desempregado, estou vivendo de seguro-desemprego e é X. Ou estou doente, não tenho condições, é a causa de exoneração. Eu contraí uma doença grave e eu não tenho condições de pagar. Agora, geralmente a pessoa fica dizendo, quando se fixa o valor muito grande, e ele está empregado, registrado, ele pede exoneração e vai fazer bico. Isso não é motivo também para redução e revisão de alimentos. A comprovação eu não tenho condições mais de pagar os alimentos fixados e vou justificar uma doença, um desemprego ou a doença da esposa, alguma coisa assim. Mas é uma grande exceção. O Augusto Cavalcante diz o seguinte: a sentença de exoneração de alimentos retroage a citação? Se eu pedi tutela antecipada, sim. Mas ela não retroage, não. Agora, até você tocou num ponto importante aqui, né? O advogado pode ou não pedir a tutela antecipada na inicial? É uma condição do advogado, porque aí, se ele não pedir, em determinado momento, é um erro do advogado, né? Na petição inicial, é requisito da petição inicial o pedido de tutela antecipada ou não? Não é requisito necessário o pedido da tutela antecipada. Mas se eu vou pedir exoneração, lógico que eu tenho que pedir a tutela antecipada. Se o meu cliente devedor não tem condições de pagar, eu não posso esperar a execução final. Se eu ingresso com a ação de revisão de alimentos ou a ação de exoneração e não há tutela antecipada, eu sou devedor dos alimentos. Se há uma ação de execução de alimentos, essa ação de revisão ou exoneração não suspende a ação de execução. Então, eu tenho que pedir a tutela antecipada, justificar ao juiz. Se ele não me conceder, eu ingresso com agravo de instrumento. A doutora Renata Campos, olha, oferta de alimentos em que a juíza não fixou os alimentos provisórios
ofertados pelo autor na inicial. O autor entrou com o pedido de alimentos, né? O pai, né, propôs a ação de alimentos, olha, ele ofertou os alimentos e a juíza não fixou os alimentos provisórios ofertados pelo autor na inicial. Posso pedir na contestação? Cabe reconvenção? Tenho liberdade para fazer esses pedidos na contestação? Se eu entrei com ação de oferta de alimentos antes da ação de alimentos e ela não fixou, eu vou agravar o instrumento dessa decisão. Eu tenho que fixar os alimentos. Se eu vou contestar uma ação de alimentos e os alimentos provisórios foram fixados, eu devo agravar dessa decisão. Tá? A minha contestação, eu vou dizer, eu não tenho condições de pagar, mas eu devo agravar dessa decisão. O doutor Luiz Eduardo de Cuiabá pergunta, né, como se calcula o valor dos alimentos? Necessidade e possibilidade. Esse é o binômio. Quanto eu posso pagar e quanto ele necessita. 30% é praxe. A Raquel, de Rio Branco, no Acre, ela pergunta, o filho maior pode pedir alimentos? Pode, se ele necessitar. Ele contraiu uma doença grave, não tem condições mais de se manter, ele ingressa com ação de alimentos contra os pais, contra os avós. Necessidade e possibilidade. E sempre a regra é isso. A maioridade por si só não significa nada. A Amanda, de Porto Alegre, pergunta, como fica a questão dos alimentos no concubinato? Isso é uma situação difícil, muito discutido na jurisprudência, muito discutido. O que é o concubinato? São a união de pessoas que não podem se casar. Tá? A jurisprudência tem abrandado essa situação. O Código Civil, toda vez que trata de concubinato, ele trata para prejudicar. A jurisprudência tem abrandado essa situação. Até uma jurisprudência do Rio Grande do Sul, quero passar para vocês, deixa eu ver onde eu anotei aqui, que fala dessa questão, e admitiu. Por exemplo, o homem casado, ele mantém o casamento, ele vive no casamento com a esposa e mantém uma concubina fora do casamento. Tá? Ele tem chamado isso aí de família paralela, uma união dúplice. Antigamente, não se admitia a concubina o recebimento dos alimentos. Era só a esposa. Tá? Se ele é casado, não dá união estável, porque união estável é vida em comum com o fim de constituir família. Se ele não pode se casar, considera-se concubinato. A jurisprudência tem abrandado. Hoje a jurisprudência tem fixado, sim, alimentos à concubina. Há uma jurisprudência, até que eu anotei, do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, apelação número 700.291, 126, 87. Ela trata dessa matéria do concubinato. Repete o número, Mauri. Repete o número. Apelação civil, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o número da apelação, 700.291, 126, 87. A jurisprudência hoje tem abrandado essa questão do concubinato e fixando os alimentos. Teve uma ação, que até eu participei dessa ação, eu decidi, em que um homem vivia o casamento normal e manteve um concubinato, uma vida fora do casamento com a outra mulher. Essa concubinato ingressou com ação de alimentos após o término, tem que haver prova do concubinato. Tem que haver prova. Qual é a prova? Ou é documental ou testemunhal. Tem que haver prova. Houve pelo Tribunal de Justiça a fixação dos alimentos à concubina. Inclusive a nível a nível previdenciário. Ele vivia o casamento e vivia o concubinato. Faleceu, houve uma ação da concubina quanto ao benefício previdenciário e houve uma repartição entre a esposa e a concubina. A jurisprudência é que tem tratado dessa matéria e hoje já vem abrandando. Antigamente, concubina não tinha direito a nada. Ingressava-se com ação de indenização
por danos morais ou materiais. Hoje não. Hoje os alimentos para concubina devem ser admitidos na jurisprudência. Inclusive em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, é o mandamento. O doutor Gilmar faz a seguinte pergunta: olha, bom dia, o alimentante vem pagando os alimentos fixados, no entanto, fica desempregado e deixa de pagá-los. Após 2 anos, passa a ter novo vínculo empregatício. Posso requerer o pagamento retroativo? Na verdade, esse negócio do pagamento retroativo é uma grande questão, né? Você pode pedir quando? 2 anos? Digamos que o cara está devendo lá 7 anos, 8 anos, 10 anos. Pode pedir o retroativo de todos esses anos? São devidos os alimentos são devidos. Eu ingresso com ação de execução de alimentos contra ele. E peço ao juiz que oficie a nova empresa na mesma ação de alimentos que foi fixada, não precisa de uma nova ação. Para voltar a pagar, basta naquela ação de alimentos que foi fixada, uma petição ao juiz daquele processo que está arquivado, ou está extinto, para que oficie a nova empresa para o desconto. A ação de execução de alimentos dos alimentos devidos. São devidos alimentos. Digamos que ele esteja devendo 6 anos, pode cobrar os 6 anos. Pode cobrar os 6 anos. Não dá prisão. Não dá prisão. A ação de execução de alimentos aqui da prisão são as 3 últimas, porque alimentos é para a sobrevivência. Então, a prisão é para obrigar a pagamento. Eu só cobro na ação de alimentos com o rito da prisão os 3 últimos meses. Está devendo 4 meses. Eu ingresso com a ação de execução de alimentos pelo era o 733, né? Antigo 733 do CPC. Hoje, sinceramente, não me lembro na ação de execução. Peço 3 meses naquela e entro com outra ação de execução normal para penhora de bens daqui no mês devido. Deve 6 anos. 2 ações. Uma no rito da prisão e outra no rito normal, para penhora de bens, aquela situação. Se eu ingressar. Ou seja, são dois procedimentos, né? 2 processos. 3 anos, os 3 meses pedindo a prisão e os 3 meses da prisão e o outro processo cobrando tudo. Se eu entro com um só, pedindo 6 anos, o procedimento não é de prisão. O Endo faz a seguinte pergunta: se houver casamento do credor, pode o alimentante, olha, se houver casamento do credor de alimentos, é possível exoneração? Não é. Do devedor, sim. Não. Desculpe. Do credor, a causa. O Código Civil fala. O casamento do credor, casamento da união estável, concubinato do credor é causa de exoneração de alimentos. Eu entro com ação de alimentos, peço a tutela antecipada ao juiz. Se for casamento, eu junto a certidão de casamento do credor a causa de exoneração. Do devedor não é causa. A Mariane, né, pergunta: no caso de não localização do devedor, todas as tentativas foram exauridas, permite entrar com ação contra os avós? Eu peço a citação do devedor por edital e ingresso com ação de alimentos contra os avós. Outra ação. Comprovando que ele não foi encontrado, está sendo citado por edital. O Flávio, como fazer se não consegue citar o réu na ação de alimentos? Edital, né? Edital. O Augusto, existe algum tipo de prescrição em alimentos? Não existe prescrição em alimentos. A Edna, o que fazer quando o credor não aceita acordo para parcelar débito e insiste na prisão? Decretar prisão. Se ele não aceita, vai ser preso, ele não poderá ser preso novamente por aquela dívida, eu convirto o procedimento para a penhora de bens. Digamos, Mauri, que ele esteja devendo lá 10 mil reais, né? Ele pode propor o pagamento, como é uma regra aí, né? De 30% restante em 6? Depende do credor. É aquela velha negócio, ou ele aceita, ele não recebe nada. Porque se está na dívida de 10 mil, provavelmente ele não será preso, porque deve muito mais tempo. Então, muitas vezes, é negócio aceitar o acordo para receber alguma coisa. Mas, tecnicamente, não tem obrigatoriedade de aceitar, né? Não há. E se não tem bens a serem penhorados, é um processo de execução que é fadado ao arquivamento. O Augusto, o que fazer quando o credor insiste na prisão? Essa pergunta já foi feita, né? Mônica, e mais? Qual o prazo máximo para a prisão do devedor de alimentos? A Kátia. 90 dias.
90 dias. 90 dias. Mas como é que determina isso? Se é 30, se é 60, se é 90? Fica ao gosto do juiz? Ao gosto do juiz. Quem mais tem pergunta aqui? A Edna. Meu cliente é autônomo, não tem como pagar e está com prisão. O que fazer? Já foi comprovada a impossibilidade, mas sem êxito. Vai ser preso. Eu devo justificar a impossibilidade. Se o juiz não aceita, eu vou apresentar o recurso ao agravo de instrumento para as varas cíveis, para as câmaras cíveis do Tribunal de Justiça. E eu vou justificar a impossibilidade do pagamento e vou pleitear lá a revogação dessa decisão. Deixa eu novamente fazer um pedido a vocês que estão nos acompanhando aqui nessa quarta-feira. Toda quarta e sexta-feira, 10 horas, nós temos aulas aqui de temas diversos, né? Hoje, ação de alimentos, na próxima quarta-feira, com o desembargador também sobre uso capião, na sexta-feira a gente vai falar sobre mindset, né? Sobre mentalidade do advogado. Então, para que você não perca nenhuma dessas aulas, eu peço que você assine aqui o canal, para que sempre que a gente estiver aqui ao vivo, você seja avisado, né? Seja notificado das aulas que hoje são quarta e sexta-feira, e vem mais um grupo novo de aulas aí, vindo pela frente, né? Eu peço que você assine o canal, para toda vez que nós estivermos aqui ao vivo, você seja notificado. Deixa eu agradecer também aqui, Maurício, estou vendo aqui vários alunos do teu curso de petição online e vários alunos também aqui do Advogado 10X e também do curso de mentoria. O Carlos... É um prazer muito grande estar com todos aí. Aqueles que são da petição inicial, do curso do treinamento de petição inicial, nós teremos amanhã uma aula especial, quero ver se eu faço toda quinta-feira também, para os alunos do treinamento de petição inicial, para esclarecimento de todas as dúvidas e um acompanhamento mais de perto, pessoal. Eu fui juiz titular da 4ª Vara de Família de Belo Horizonte por uns 6 anos. A grande maioria das ações que vinham lá era ação de investigação de paternidade, ação de alimentos e revisão de alimentos, entre outros, divórcio, na época, separação judicial, e a grande maioria era essa ação. Cuidado com a ação de investigação de paternidade, porque, mesmo que não haja pedido de alimentos, o juiz fixa a ação de alimentos na ação de investigação de paternidade e esses alimentos retroagem à data da citação. Eu contestei a ação de investigação de paternidade, o juiz, no final, ele pode condenar ao alimentos e retroage à data da citação. É devido os alimentos na ação de investigação de paternidade a partir da citação. O Carlos Renato faz a seguinte pergunta: a continuidade dos estudos em curso em nível superior ou técnico obriga a continuidade do pagamento dos alimentos? Necessidade e possibilidade. A graduação, geralmente o juiz permite que ou defere o pagamento de pensão, mas o nível posterior, a conclusão e outros níveis, geralmente, isso é jurisprudência, há uma exoneração. Vai depender do caso em si. Vai depender do caso. Mas, geralmente, é só graduação. A doutora Thalissa Azevedo faz a seguinte pergunta: professor, entrei com uma ação de alimentos, juiz determinou um salário mínimo de provisórios e a parte está pagando apenas 450. Fiz a execução e pedi a prisão, eles manifestaram pedindo para pagar 500. Acho que o juiz fixou um salário mínimo, o devedor está pagando 450, ela executou e pediu a prisão. E eles estão se manifestando pedindo para pagar 500. Isso não é causa disso. Cuidado que o juiz vai marcar uma audiência. Geralmente o juiz marca uma audiência de conciliação para tentar o acordo nisso aí. Mas da prisão, é devido aos alimentos. Esse pedido dele não é causa. Ele é citado para pagar ou justificar a impossibilidade. Ele deve pleitear na ação que fixa os alimentos uma redução. Mas na ação de execução de alimentos não é local para se discutir isso. É só na ação de revisão. Ou seja, se ele paga, se o juiz determinou que é 500, não é 450, não é 400, né? 500 é 500. A diferença é devida. A ação de execução de alimentos não é local para se discutir revisional. Revisão de alimentos. E nem, muitas vezes, se exonera a ação de alimentos pela justificativa. Mas não é lugar para se discutir isso. O procedimento não é esse. A doutora Mônica, nossa aluna até da mentoria, ela faz a seguinte pergunta:
Quando nunca foi pago pelo genitor e agora o filho maior, estudante de medicina em faculdade pública, necessita para pagamento, nunca foi, creio eu que nunca deve ter tido ação de alimentos. Agora o cara está na faculdade de medicina e precisa de apoio do pai para pagamento das despesas. Pode propor essa ação? Pode. Eu vou ter que comprovar na minha ação de alimento necessidade e possibilidade. Não importa a idade. Não importa a idade. Se ele necessita, necessidade e possibilidade, não importa a idade, ingresso com ação de alimentos. A doutora Ariana Guevedo está cumprimentando pela aula, né? O Augusto diz o seguinte: o advogado preso por não pagamento de pensão tem direito à sala de Estado Maior? Cela especial, Estado Maior, não sei, mas cela especial tem direito. Ou a prisão de alimentos por si só é em local separado dos presos comuns. O advogado tem direito à cela especial. O doutor Felipe Ferreira está te mandando um abraço, a Mauri, ele é advogado em BH, está assistindo aqui, está te cumprimentando, mandando um abraço. Felipe é o meu filho querido, meu grande filho, um estudante sempre de direito, um advogado que tem me dado muito orgulho aqui em Belo Horizonte, pelos seus ensinamentos, professor de faculdade, um grande incentivo, um grande beijo para ele. A doutora Andréia Rezende, ó, parabéns pela aula. A doutora Larissa Demarque, a Larissa também, eu acho que é nossa aluna do grupo de mentoria, né? Ela faz a seguinte pergunta: é possível o bloqueio de valores do fundo de garantia do devedor para a quitação da pensão alimentícia em atraso? Tem se admitido a penhora de fundo de garantia e de crédito total. A jurisprudência tem admitido a penhora, porque trata-se de débito alimentar. A doutora Marta está cumprimentando o desembargador, parabéns pela aula, né? Dizendo que são dicas maravilhosas. A Ariana faz a seguinte pergunta: como funciona o pedido de negativação do nome? Só tem que ir ao cartório de notas de negativação e registrar lá o débito. Não precisa nem de autorização judicial para isso. Não pode ser feito esse pedido, não pode ser feito esse pedido esse pedido não pode ser feito na petição inicial, pedindo que seja oficiado o cartório? Independe da autorização judicial para isso. Independe. Eu levo a sentença. Eu não sei como é que funciona junto ao cartório, mas penso eu, leva-se a sentença da condenação dos alimentos e fixa o valor lá e marque o valor junto ao cartório. Não sei bem o procedimento junto ao cartório. Isso é coisa a você estudar, não sei direito. Mas é admitível e não depende de autorização judicial. Pode requerer na petição inicial? Sim, pode requerer na petição inicial. A Renata Campos foi o seguinte: na oferta de alimentos, ela está pelo réu na oferta de alimentos, ok? A juíza não fixou os provisórios e o autor nada fez. Posso pedir a fixação em valor diverso na contestação? Cabe reconvenção nesse tipo de ação? Não precisa de reconvenção na ação de alimentos. Não preciso de reconvenção. Na minha própria contestação, eu posso pedir que reduza os alimentos. Dos alimentos fixados na petição inicial, eu sou o réu. Quando eu sou citado na ação de alimentos, o juiz fixou os alimentos provisórios, eu devo agravar de instrumento pedindo a redução ou revisão desse valor. Tá? Não é ação, é ação dúplice. Não precisa entrar com a reconvenção. Tá? Eu devo agravar a decisão. A Silvana de São Paulo, ela fez o seguinte: quando o valor dos alimentos pode ser revisto? Aliás, né, a ação de alimentos, ela não transita em julgado, né? Não faz coisa julgada formal. Não faz coisa julgada, desculpe. Quando que a ação de alimentos, ela pode ser revista a qualquer momento. A ação de revisão de alimentos pode ser revista a qualquer momento. Eu tenho que comprovar necessidade e possibilidade. Se ele não necessita daquele valor que eu pago, e se eu não tenho condições de pagar aquele valor fixado, cabe ação revisional de alimentos. Necessidade e possibilidade. O André do Rio de Janeiro diz: como se dá a ação de execução de alimentos? Há 2 procedimentos na ação de execução de alimentos. Para os 3 últimos meses, prisão. Para os demais meses, execução normal, com penhora, aquela situação, tudo normal. Tá? 2 procedimentos. A doutora Daniele Gabriel.
No caso do pai não pagar a pensão há mais de 2 anos e a filha descobre que ele ganhou uma causa no TRT de 20 mil reais, o que pode fazer? Ele está 2 anos sem pagar pensão, a filha descobre que ele ganhou uma ação de 20 mil reais, o que pode ser feito? Eu entro com a ação de execução de alimentos, peço ao juiz a penhora nos rostos dos autos da ação trabalhista, a penhora dos bens. Eu tenho que ingressar com a ação de execução e indicar ao juiz, olha, ele tem valor a ser recebido numa ação de trabalhista. Requer ao juiz que proceda a penhora daquele valor. E se ele já recebeu? Até antes, como tutela antecipada, a penhora antes da citação, indicando ao juiz que há a possibilidade de que o réu, recebendo aquele valor, ele desvie o valor. Eu requeiro ao juiz que proceda a penhora. O juiz oficia, o juiz trabalhista, determinando a penhora no rosto dos autos do valor. A doutora Marta faz a sugestão, né, de uma aula sobre partilha de bens. Aliás, né, vocês estão nos acompanhando aí, podem sugerir temas, né? Na próxima quarta-feira a gente vai conversar sobre uso capião, né? Hoje alimentos, quarta-feira que vem sobre uso capião. A doutora Marta sugere sobre partilha de bens e peço que vocês sugiram também temas, né, para as aulas de quarta-feira, né? E novamente também peço para que você assine aqui o canal, né? Em algum canto aqui da tela tem um botãozinho para assinar o canal, para que toda vez que a gente estiver aqui ao vivo, toda quarta e sexta já tem aula aqui, hoje sobre alimentos, sexta-feira que vem sobre mentalidade, né, sobre mindset do advogado, na próxima quarta-feira sobre uso capião, né, existem vários outros professores que vão passar por aqui fazendo outras aulas, e se você assinar o canal, toda vez que a gente estiver aqui ao vivo, você será avisado, né? A doutora Marta... O Maurício, nosso irmão, que hoje também é desembargador, tomou posse há poucos dias, foi juiz na vara de sucessões e ausências em Belo Horizonte por mais de 6 anos. Um ótimo tema a ser tratado, sucessões e ausência. Sucessões, mediação e conciliação, né? Tem bastante tema. Então, peço que você gira aí também um tema, né? Para que a gente possa organizar essa aula para você. Mas é importante que você assine o canal, para que, quando a gente estiver aqui ao vivo, você seja avisado, né? O Elton faz o seguinte, meu cliente tinha um salão de cabeleireiro, paga R$300 ao mês a título de pensão alimentícia. A filha dele completou 18 anos e não estuda em curso técnico ou superior. Cabe noção de exoneração? Sim, né? Cabe. Eu tenho que comprovar. Pensem sempre em ação de alimentos, sempre, sempre. Necessidade e possibilidade. Tá? Ela adquiriu maioridade. Não trabalha porque não quer, não está estudando, não está fazendo nada, ação de exoneração. A Érica pergunta, ó, se já foi perguntado, é possível o bloqueio do fundo de garantia do devedor para quitação de pensão alimentícia, né? A Justiça tem... A jurisprudência tem admitido. Tá. A jurisprudência tem admitido. Tá. A Sueli Moya está mandando um abraço, dizendo que é muito esclarecedor. O Elton, ele fechou o salário, a gente já respondeu essa questão do Elton. O Carlos Renato, estou no curso de petição inicial. O Carlos Renato é teu aluno, Maurinho. Manda um abraço para ele, é teu aluno do curso de petição inicial. Está te mandando um abraço. Um prazer, Carlos Renato. Um grande abraço a você. E amanhã nós temos um encontro. Vamos colocar várias dúvidas e várias ideias que eu tenho nessa aula. Até amanhã. Será um grande prazer ter você aqui também. A Luciane Freitas faz a seguinte pergunta. Pai trabalha registrado, mas não quer que o desconto seja em folha de pagamento. O pai trabalha registrado, mas ele não quer que o desconto seja em folha de pagamento. Ele tem o direito de pagar através de depósito em conta? O pai pode optar se ele quer que desconto em folha ou ele fazer o pagamento em conta? A pergunta da doutora Luciane Freitas, que é nossa aluna também, Amaury. Não há essa opção. Não há. Eu requeiro ao juiz que proceda o desconto em folha de pagamento. Mas eu tenho que pensar muito bem, sabe? Eu tenho que pensar muito bem, porque muitas vezes o desconto... O devedor pede lá demissão do emprego, que não é opção que seja o credor obrigado a respeitar. Eu posso pedir ao juiz que oficie para desconto. O Álvaro faz a seguinte pergunta. Devedor de alimentos que, além dos exequentes com 17 e 19 anos, tem outros 3 filhos menores, sendo que um deles necessita de cuidados médicos. Pretende executar o parcelamento da dívida. Ele está devendo para um filho de 17 e 19, tem mais 3 filhos menores e um deles está precisando de tratamento médico. Ele pode pedir, ele está sendo executado pela dívida de 17 e 19 anos. Ele pode pedir o parcelamento dessa dívida? Pode pedir, justificando o juiz, inclusive. É uma causa, sim. Olha, eu tenho um outro filho, não é causa de exoneração, novos filhos após a fixação dos alimentos. Mas eu justificando que um dos meus herdeiros necessita, nesse momento e outro,
é uma causa, assim, que eu posso pedir ao juiz o parcelamento e até, quem sabe, a revisão dos alimentos. A doutora Edna está dizendo que é aluna também do grupo de mentoria. Bom dia, doutora Edna. É um prazer ter a galera da mentoria aqui, os alunos do curso de petição inicial, que a primeira aula também será amanhã. A Gislaine Lopes, mandando um abraço. A Érica é aluna do 10X. A Mônica. Um de menor deseja pedir 18 mil reais ao pai. Diz que o pai é muito rico. É possível pedir alimentos sociais? Eu não entendi. A jurisprudência tem abordado essa questão, mas alimentos é necessidade e possibilidade. Ele é muito rico. Ele pode pagar mais? É do que eu preciso. É uma grande discussão essa questão. O casal muitas vezes se separam e dizem lá que o caso deve se manter os filhos ao mesmo padrão social que vinham vivendo. Jurisprudência e bom senso nessa hora. Você tem um caso até que você atuou como juiz de direito em BH, na época que você estava na vara de família, de um jogador de futebol, né, que não veio o caso de dizer o nome, Sim. Começou com uma ação e pediu um valor absurdo, né, porque o jogador de futebol, conhecido, famoso, jogava acho que no Cruzeiro, né, ganhava um valor muito alto e a mãe pediu 30% do salário dele a título de alimentos. Como é que ficou isso aí, Amor? Era até importante citar esse caso. O jogador não é desse time que você falou, é de um outro time. Ele veio a Belo Horizonte jogar aqui com um time do estado de Minas Gerais e ficou hospedado num hotel. Essa moça conseguiu driblar lá a segurança e conseguiu lá chegar até ele. Mantiveram relação sexual. Ela alegava que estava grávida deste jogador e comprovou nos autos que manteve contato por WhatsApp com ele, gravou a situação toda lá e pediu que fossem fixados alimentos gravídicos em 30% do que ele ganhava. Na época, eu acho que ele ganhava quase R$1 milhão, num outro time, não lembro mais qual é o time que estava, pedindo para fixar 30% porque ela necessitava da situação. Foi fixado alimento gravídico, mas não em 30%. É necessidade e possibilidade. Viu qual era o valor que se necessitava para o tratamento, para a alimentação e despesas. Não se chegou a 2% ou 3%. Então, é necessidade e possibilidade. A Gislaine Lopes dizendo o seguinte: separação com filhos menores tem que ser litigioso? Não, né? Separação com filhos menores tem que... Litigioso, não. Tem que ser judicial. Pode ser consensual, mas judicial. Não pode ser feito. Litigioso, não. Pode ser consensual, mas tem que ter participação do Ministério Público. Tem que ser ela pergunta, separação com filhos menores absolutamente incapazes. Tem que ser litigioso? Tem que ser o quê? Desculpe, não entendi. Separação com filhos menores absolutamente incapazes. Tem que ser no litigioso? Eu queria que ela perguntasse se tem que ser judicial, né? Tem que ser judicial. Litigioso é quando há litígio. O casal pode separar-se, tem que ser através do Poder Judiciário. E o Ministério Público participa. Pode ser amigável, mas judicial. A Sueli gostaria que aborde a questão dos sonegados. Mas aí é a questão da sucessão e ausência, né? A questão daqueles bens que não foram arrolados no inventário. Mas não é... Vamos nos resumir, tratar de alimentos. Prometo que numa próxima quarta-feira nós tratemos desse assunto, senão vamos discutir essa questão. Porque aqueles bens que não foram arrolados no inventário, tá, são considerados sonegados. Inventário também é um tema, né, que poderia ter uma aula para isso. A Josirene, parabéns pela aula, confesso que não tinha conhecimento desses temas práticos. A Thalissa Azevedo, parabéns pela aula. O Elton Júnior, aula show. O Augusto, a Eunice, bom dia, um abraço. A Eunice está te mandando um abraço, Maurício. Você esteve conosco, ela é nossa aluna do grupo de mentoria, né? A Eunice é uma grande amiga nossa, né? Eunice é uma grande amiga, uma grande incentivadora. Parabéns, Eunice. Um grande prazer em poder estar nessa manhã com você. O Alexandre perguntando a questão do fundo de garantia de novo, né? Do devedor pode ser sacado pelo credor na pensão limitícia. Já tem jurisprudência nesse sentido, né? Sim. A Mônica está te mandando um abraço. A Larissa,
A Larissa está dizendo que é aluna também do grupo de mentoria. A Marta diz o seguinte, ó, tem gente, tem 46 pessoas, apenas 2 links, vamos lá, tal. Ele é de maior, vamos ser justos. Ser justos, né, gente? Eu não entendi. Bom, Amaury, eu acho que encerrar as perguntas, olha, se alguém tiver mais pergunta ainda, né, puder encaminhar aqui, para a gente, já estamos aí há 1 hora exatamente 1 hora, né, no comecinho teve um problema de atraso aí na geração do link, nós gostaríamos de agradecer todas aquelas, foi uma série de perguntas na aula hoje aqui, né, e também uma série de perguntas que foram encaminhadas previamente, novamente fica aí a pergunta, né, fica aí o pedido para que você assine o canal, para que toda quarta-feira e toda sexta-feira nós estamos aqui online, toda quarta-feira e toda sexta-feira nós estamos aqui online, peço que você assine o canal, para que toda vez que a gente estiver online aqui, você seja avisado também. Quero agradecer aos alunos aí, estou vendo a Filomena também, que está aqui, que ela é nossa aluna do grupo de mentoria. Tem vários alunos aqui, Maurício, da mentoria, do Advogado X, do curso de petição. Aliás, o curso de petição, a primeira aula amanhã, né? É um prazer receber todos aqui. Né? Se alguém tiver mais alguma dica, alguma pergunta, Maurício, a gente continua aqui para responder, né? O tema alimentos é empolgante. A família, hoje, tudo que envolve direito de família é empolgante, porque é grande evolução. A questão hoje, até que está se discutindo, a questão dos alimentos entre a união homoafetiva. É uma discussão enorme a respeito disso, a questão de sucessão. E como é que fica isso aí, Maurício? Essa questão dos alimentos. O casal homoafetivo, né, separa, um pode pedir alimentos para o outro, como é que é isso? O Poder Judiciário tem que evoluir com a sociedade. Isso é uma realidade que existe hoje na nossa sociedade. E há possibilidade, sim, desde que a jurisprudência, tá? Tudo a questão jurisprudencial, tem admitido, dependendo da necessidade e possibilidade. Aquele casal homoafetivo com a união, hoje é reconhecido normal, até conversão em casamento se dá, desde que haja um dos companheiros comprove a necessidade e a possibilidade do outro, a jurisprudência tem admitido. O Poder Judiciário mineiro ele é mais conservador, ele é muito conservador. Os tribunais do Sul são mais avançados quanto a alguns temas. Mas em especial tem uma desembargadora, né, do tribunal, de um nome não agora, ela do TJ. Maria Berenice. Maria Berenice, né, do Rio Grande do Sul, né? Então, ela é um grande escritora sobre a matéria. Agora, se houver necessidade, houver várias dúvidas, voltamos com esse tema ou outro tema. Vamos tratar só de execução de alimentos ou de revisão de alimentos, fazer uma petição inicial da ação de alimentos, o procedimento da ação de alimentos, que é muito rápido. Se eu sou réu e se eu sou advogado do réu, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é uma ação só, eu tenho que ir lá preparado para tudo. Se eu não levo as minhas testemunhas, se eu não faço a contestação, eu vou me encontrar numa situação difícil. Alimentos, tem que tomar muito cuidado, o tema é palpitante. Podemos voltar. Eu gostaria de temas. Eu propus esse tema ao professor Cristiano, de alimentos, porque eu sei que é bastante diversificado. As perguntas e o que hoje predomina a respeito é a jurisprudência. Surgiram vários temas aqui para aulas próximas, divórcio, partilha de bens, inventário, né, sucessões, conciliação e mediação, né, peço até que vocês aí, quem está na nossa lista VIP lá, que recebe os links, peço que vocês sugiram também temas lá, né, e que é extremamente importante, siga aí o desembargador no canal do Instagram, vou pedir até para a equipe aqui, para o Quiosque, para o Matheus, postar para vocês aqui o Instagram do desembargador Amaury, né, sigam o desembargador no Instagram, sugiram temas por lá, que é uma forma de debater, né, toda quarta e sexta-feira aqui no canal do YouTube, né, Amaury? Eu acho que é um canal aberto para que todos nós, inclusive eu, conheça o posicionamento de outro. Agora, tratamos muito de jurisprudência. Pode ser que muitas vezes o entendimento que eu coloque aqui, a jurisprudência entende de outra forma. Então, eu sempre trato da jurisprudência majoritária, mas entendo que também existem aquelas minoritárias e que são respeitadas.
Olha, acabamos de postar aí o link, né, do desembargador, do Instagram do desembargador Amaury. Você que está seguindo aí, clica aí, siga o desembargador no Instagram, lá também tem bastante conteúdo e está organizando, né? E por lá também você pode sugerir os temas. Outra sugestão de tema aqui da Analice, aula sobre regimes de guarda. É outra. Hoje é discutível muito a questão da guarda compartilhada. É um tema palpitante também. Tudo que envolve família, tudo que envolve direito de família, como muitas vezes a sociedade se avança muito mais rápido que o próprio direito, essas questões todas são tratadas na jurisprudência. E é importante nós seguirmos a jurisprudência, procurando jurisprudência, lendo sobre o assunto. Quem trabalha na área tem que estar atualizado. O Endo faz a seguinte pergunta: o que determina a pensão ao ex-cônjuge? O que determina a pensão ao ex-cônjuge? Necessidade e possibilidade. Ex-cônjuge é complicado até o tema. Depende do tempo de separação, né? Necessidade e possibilidade, sempre assim. E dependendo A Ariana, então, a doutora Ariana fala, olha, aula é um tema sobre alienação parental, né? Também é um bom tema, né? Sim. Nas varas de família, esses temas todos se afloram lá. Tá? Tudo que se trata de família é bem discutível e tratamos muito com jurisprudência. Porque a legislação o Código Civil é a lei de alimentos. O Manuel faz o seguinte, olha, ele tem uma dúvida sobre a exoneração de pensão de filhos maiores de 24 anos. Se é maior de 24 anos, se não há possibilidade nem a necessidade, pode pedir exoneração, né? Sim, a idade por si só, a maioridade por si só, não é causa de exoneração. Eu tenho que comprovar na minha ação de exoneração que ele não necessita mais dos alimentos. Isso é uma prova. Doutora Ariana, apenas a maioridade. A doutora Ariana está te mandando um abraço dizendo que é aluna do curso de petição também, Amaury. Um grande abraço aos meus queridos alunos lá do nosso curso, treinamento de petição. Amanhã vamos ter um encontro bastante proveitoso. A Rose diz o seguinte: a ex-mulher tem direito à partilha do valor recebido pelo ex-marido a título de indenização. Ele recebeu uma indenização trabalhista, perguntando se a ex-mulher tem direito disso. Depende. Discutível essa questão. Depende se esse direito adquirido foi após a separação, se foi antes da separação. É discutível. Em tese, sim, mas é discutível. O credor, ele pode pagar os alimentos se não pagar somente em depósito bancário ou em dinheiro com recibo, mas ele pode pagar a escola, pagar o convênio, pagar as despesas da criança? Se isso foi fixado pelo juiz na sentença. Tá? Se o juiz fixou alimentos, pagamento em dinheiro, e se eu pago a escola, é um plus. Eu estou devendo alimentos. Ele ingressa com a ação de execução e fala, não, eu paguei a escola. Não é causa. Eu devo observar o que foi fixado pelo juiz. Eu ingresso, então, com a ação revisional, peço ao juiz para pagamento, em vez de espécie, em plano de saúde, escola. Se não estiver fixado, não é causa, não está sendo pago. Olha, a última pergunta aqui do Alexandre, desembargador, novamente para terminar, né? Peço que vocês assinem aqui o canal, toda quarta e sexta tem aula, mas toda vez que tiver aqui online, vocês serão avisados, serão notificados, para que vocês não percam, né, conteúdo algum, né, como conteúdo importante como esse aqui. Já foi postado aí o link do Instagram do desembargador, peço que vocês sigam aí, como a Mônica já seguiu, né, lá a Mônica e a Marta também já seguiram, lá tem bastante conteúdo e por lá também vocês podem fazer sugestões de temas, né? Então, a pergunta do Alexandre é o seguinte, desembargador: condenado em 20% de seu salário quando registrado e sem vínculo, é condenado a 50% do salário mínimo. Neste caso, normalmente, os 50% dos salários são bem maiores dos 20%. Vou ler de novo. Condenado em 20% do seu salário mínimo quando registrado e sem vínculo, é condenado a 50% do salário mínimo. Neste caso, normalmente, os 50% do salário mínimo são bem maiores que os 20%. Se for fixado em alimentos provisórios, eu vou agravar dessa decisão, agravo de instrumento, pedindo a redução.
se for fixado através de sentença, apelação requerendo a redução. Se foi fixado... Olha, o Augusto diz o seguinte, olha, que falta conteúdo, né, de ações de direito de família, poucos trabalhos científicos, que isso justifica outras aulas, né? Tem muitos aqui também pedindo outras aulas sobre alimentos, né? É um tema sempre importante. Será um grande prazer. Surgiram vários assuntos aqui, ó, divórcio, né, partilha de bens, inventário, sucessões, conciliação e mediação, regimes de guarda, petição inicial da ação de alimentos, alienação parental, alimentos compensatórios, né? Na próxima quarta-feira, o tema já está proposto, que uso capião, né? Mas toda quarta-feira a gente vai estar aqui, não só quarta, né? Tem novos professores. Podemos voltar ao assunto dessa alimentos. Direito de família é empolgante, podemos sim, em qualquer momento. Tem novos professores também, né, desembargador? Tem o desembargador Maurício também, que pode nos ajudar com outras aulas. Tem o doutor Renato, que pode falar muito sobre a prática, né, audiência de debate, instrução e julgamento penal, né? Então tem muitos temas aqui que a gente pode... Tem o Felipe, inclusive o Felipe, que está nos ouvindo aí, meu filho querido, que pode nos enriquecer muito com o direito empresarial. Então, o Felipe também já se propôs, né, a falar sobre direito empresarial, né? Então, tem bastante tema aqui. Eu peço que você, que nos acompanha nessa manhã, que siga o canal, para toda vez que a gente estiver aqui online, ao vivo, você possa ser notificado, né? Siga o desembargador no Instagram, foi postado o link dele aí. Peço que, novamente, aqui o Quiocho, o Matheus, posta o link dele aí, para que vocês sigam o desembargador no Instagram e que por lá também possa fazer sugestões. Para terminar mesmo, Maurício... Toda quarta-feira vamos reservar esse horário das 10 horas para batermos um papo sobre determinados assuntos. O que surgir de novidade, ou voltar a esse tema, ou outro tema que seja necessário bater um papo, tentar tirar algumas dúvidas, vamos marcar, reservar toda quarta-feira esse horário. Olha, o cliente, para terminar, Mauri, o Marcos Paulo diz o seguinte: o cliente foi condenado a pagar 80% do salário mínimo como pensão alimentícia. Agravei a decisão pedindo a suspensão da execução, mas o desembargador relator negou a suspensão e ainda afirmou que os alimentos não se discute revisão de valor. Ação revisional de alimentos para rever os alimentos. No agravo, eu vou requerer apenas o efeito suspensivo. No agravo, eu vou requerer apenas o efeito suspensivo. No agravo, você não pede a revisão, pede somente efeito suspensivo. A revisão não, se tratar de revisão de alimentos, em agravo. Agravo, eu vou requerer a suspensão daquele valor ou a redução provisória do valor fixado. O juiz fixou os alimentos provisórios. No agravo, eu vou requerer a revisão ou a redução. A revisão não é matéria de agravo, a redução daquele valor, afirmando, comprovando que eu não tenho condições de pagar aquele valor. Ação revisional de alimento é ação apropriada para a revisão dos alimentos. E ação de exoneração. Desembargador, eu queria agradecer aí, estamos praticamente 1h30 aqui conversando sobre vários temas. Todas as perguntas que chegaram, todas as perguntas foram respondidas, tanto que chegaram no canal do 10X, no meu Instagram, no teu Instagram, ou as pessoas postaram hoje aqui, né? Quero agradecer a todos aqueles que participaram, novamente pedir, né, que você assine aqui o canal, para toda vez que a gente estiver aqui ao vivo e online, você seja notificado de um tema aqui do direito, né? Agradecer os alunos aqui do Advogado 10X, do Plano de Ação, os alunos da mentoria, os alunos do curso de petição, né, Maurinho? Em especial eles. Maurinho, eu queria agradecer a tua presença, então, né? A gente se vê de novo aqui na próxima quarta-feira. Fica novamente o convite. Coloque na tua agenda aí, toda quarta-feira, 10 horas, um bate-papo de direito material. Sexta-feira, aqui no canal, né, vai ter um bate-papo sobre mentalidade do advogado, né? Peço que você novamente assine o canal para que você seja notificado toda vez que a gente estiver aqui ao vivo. Siga o desembargador no Instagram e, olha, para a gente é um grande prazer, né, Mauri, conversar com os advogados aqui do Brasil todo, Rio de Janeiro, Acre, todo canto do Brasil, Porto Alegre, tinha advogado do Brasil inteiro hoje aqui. É um grande prazer estar com todos aqui, o tema é palpitante, que desperta muita curiosidade, muita dúvida, é um grande prazer estar com vocês aqui, me coloco à disposição na próxima quarta-feira, vamos novamente bater um papo. Aos alunos lá do curso de petição inicial, quero acompanhar de perto o estudo de vocês, ver os detalhes, tirar todas as dúvidas. Toda quinta-feira vamos estar juntos, ou quarta-feira à noite, nós vamos estar juntos,
será um curso bem proveitoso. Um grande abraço a todos, muito obrigado. E me coloco à disposição, deem os temas para que nós possamos ser até mais didáticos. Um grande abraço a todos, um bom dia e uma ótima semana, né? Os alunos do 10X poderão rever essa aula, né? A partir de amanhã, essa aula vai estar lá no grupo de alunos no Facebook, né? Todas as aulas estão sendo colocadas lá no grupo de alunos do Facebook. Então, quem é aluno pode rever quantas vezes for necessária essa aula, né? Ela fica disponível aqui, terminando a aula, ela sai do YouTube e vai para o grupo de alunos. Pessoal, a gente se vê, então, na próxima quarta-feira aqui. Sexta-feira, 10 horas, tem aula de novo, né? Sobre mentalidade. Na próxima quarta-feira, estaremos de novo aqui com o desembargador Amaury, falando sobre uso do capião. Grande abraço a todos e grande abraço, viu, Amaury? Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.